A chuva fina caía do lado de fora das enormes janelas de vidro do escritório quando Ricardo Almeida terminou mais uma reunião online. O reflexo da cidade iluminada brilhava atrás dele, mas seus olhos estavam cansados, vazios, como alguém que havia aprendido a continuar vivendo apenas por obrigação. Ele salvou alguns arquivos, respondeu rapidamente a 2 e-mails e finalmente fechou o notebook. O silêncio que tomou conta da sala parecia pesado demais. Era estranho pensar que aquele dia era seu aniversário. Anos atrás, aquela data significava café da manhã em família, risadas altas e Helena insistindo em preparar um bolo mesmo quando ele dizia que não precisava. Ela sempre respondia sorrindo: aniversário não é sobre precisar, é sobre celebrar que você existe. A lembrança surgiu sem aviso, e Ricardo rapidamente pegou o celular para verificar mensagens de trabalho, tentando afastar o pensamento. Desde a morte dela, 3 anos antes, ele transformara a própria vida em uma sequência interminável de compromissos. A empresa cresceu, os lucros aumentaram, os funcionários o admiravam, mas dentro de casa algo essencial havia desaparecido. Ele acreditava que trabalhar mais era a melhor forma de proteger suas filhas da dor e garantir um futuro seguro. No entanto, sem perceber, também havia se afastado delas emocionalmente. Ao sair do escritório, o motorista já o aguardava. Durante o trajeto até casa, Ricardo observava as luzes passando rapidamente pela janela do carro, perdido em pensamentos. Recebera dezenas de mensagens de parabéns ao longo do dia, mas nenhuma parecia real. Todas soavam formais, distantes, como se fossem dirigidas apenas ao empresário bem-sucedido, não ao homem que ainda sentia falta da esposa todos os dias. Quando o portão automático da mansão se abriu, ele respirou fundo antes de descer. Normalmente, naquele horário, a casa estaria silenciosa. As meninas costumavam dormir cedo por causa da escola, e Marta, a empregada doméstica que cuidava delas desde pequenas, sempre deixava tudo organizado antes de se recolher. Mas naquela noite algo estava diferente. Uma luz forte vinha da cozinha, e vozes abafadas ecoavam pelo corredor. Ricardo franziu a testa, deixou a pasta sobre uma mesa próxima e caminhou devagar, tentando entender o que acontecia. Conforme se aproximava, percebeu risadinhas contidas e o som metálico de utensílios sendo usados. Mais devagar, Sofia, sussurrou uma voz infantil. Eu estou tentando, respondeu outra, entre risos. Ricardo parou antes da porta, intrigado. Um cheiro doce pairava no ar, açúcar e baunilha, algo que ele não sentia há muito tempo naquela casa. Ele se aproximou silenciosamente e espiou pela pequena abertura da porta. A cena o fez congelar. Sofia e Laura estavam em pé sobre banquetas, usando aventais grandes demais para seus corpos pequenos. Havia farinha espalhada pela bancada, ovos quebrados em uma tigela e uma receita escrita à mão apoiada ao lado. Marta supervisionava tudo com paciência, segurando um fouet enquanto tentava evitar que a bagunça aumentasse. As meninas riam baixinho, completamente concentradas. A mamãe sempre colocava mais açúcar, disse Laura, pensativa. O coração de Ricardo apertou instantaneamente. Marta sorriu com carinho. Então vamos fazer igual ela fazia. O importante é colocar amor. Sofia suspirou enquanto mexia a massa com esforço. Papai quase não sorri mais, talvez hoje ele sorria. Ricardo sentiu algo quebrar dentro dele. Durante meses acreditara que escondia bem sua tristeza, mas ali estavam suas filhas, percebendo cada detalhe que ele tentava negar. Elas não estavam apenas fazendo um bolo, estavam tentando devolver alegria ao pai. Ele apoiou a mão na parede, emocionado. Pela primeira vez em muito tempo, não pensava em contratos, reuniões ou metas. Apenas observava suas filhas tentando reconstruir, do jeito delas, a felicidade que a família havia perdido. E, sem perceber, seus olhos começaram a se encher de lágrimas enquanto ele permanecia em silêncio, assistindo aquele pequeno ato de amor acontecer diante dele. Marta foi a primeira a notar a presença dele. Ao levantar os olhos em direção à porta, ficou imóvel por um instante, surpresa.
O movimento chamou a atenção das meninas, que se viraram rapidamente. Quando viram o pai parado ali, em silêncio, os olhos brilhando sob a luz da cozinha, o pânico tomou conta das duas. "Papai!", exclamou Sofia, quase derrubando a tigela. Laura rapidamente tentou esconder o bolo ainda incompleto atrás de um pano de prato, como se fosse possível esconder toda a bagunça espalhada pela cozinha. Havia farinha no chão, açúcar na mesa e pequenas pegadas brancas marcando o caminho até a bancada. Era surpresa", disse Sofia, nervosa, olhando para Marta como se pedisse ajuda. Laura abaixou a cabeça, apertando as mãos sujas de massa. "Desculpa se a gente fez bagunça, a gente só queria fazer seu bolo, igual a mamãe fazia." O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Ricardo observava cada detalhe, os rostos preocupados das filhas, o esforço visível nas pequenas mãos, a receita escrita à mão que ele reconheceu imediatamente, era a letra de Helena. Marta provavelmente havia guardado aquilo todos aqueles anos. Seu peito apertou com força. Durante tanto tempo ele evitara qualquer lembrança direta da esposa, acreditando que assim protegeria a si mesmo e as meninas da dor. Mas naquele momento percebeu algo diferente, elas nunca haviam parado de lembrar. Apenas aprenderam a transformar saudade em carinho. Ricardo deu alguns passos à frente lentamente. As meninas ficaram imóveis, esperando uma repreensão que não veio. Ele parou diante da mesa e olhou para o bolo torto dentro da forma, claramente imperfeito. A massa estava desigual, havia cascas de ovo perto da tigela e a cobertura ainda nem existia. Mesmo assim, algo naquele bolo parecia mais valioso do que qualquer presente caro que ele já recebera. Ele respirou fundo antes de falar. "Vocês fizeram tudo isso, por mim?" As duas assentiram em silêncio. A voz de Laura saiu baixinha. "A gente queria que você ficasse feliz hoje." As palavras atravessaram Ricardo como um golpe suave e poderoso. Ele percebeu o quanto havia se afastado emocionalmente, preso ao trabalho e à própria tristeza, enquanto suas filhas cresciam tentando preencher o vazio deixado dentro de casa. Sem pensar, ele se ajoelhou diante delas, ficando na mesma altura. "Eu achei que precisava ser forte o tempo todo", disse, a voz falhando. "Achei que trabalhar sem parar era cuidar de vocês. Mas eu estava errado." Os olhos dele se encheram de lágrimas, algo raro e inesperado. Sofia arregalou os olhos ao vê-lo chorar. "Papai, você tá triste?", perguntou ela. Ele balançou a cabeça lentamente. "Não, hoje eu estou emocionado." Ricardo abriu os braços, e as duas correram para abraçá-lo com força. O abraço foi apertado, verdadeiro, cheio de sentimentos guardados por anos. Ele sentiu o calor das filhas e percebeu o quanto havia sentido falta daquele simples contato. Marta observava em silêncio, com os olhos marejados, respeitando aquele momento familiar. Depois de alguns segundos, Laura levantou o rosto. "Você gostou do bolo, mesmo estando feio?" Ricardo soltou uma pequena risada entre lágrimas. "Feio? Esse é o bolo mais bonito que eu já vi." As meninas sorriram, aliviadas. Ele então olhou ao redor da cozinha bagunçada e, pela primeira vez em muito tempo, não se importou com a ordem perfeita da casa. Aquela desorganização significava vida. Ricardo tirou o paletó, colocou-o sobre a cadeira e começou a arregaçar as mangas da camisa social. "Acho que um chefe profissional precisa ajudar aqui", disse ele, tentando parecer sério. "Você sabe fazer bolo?", perguntou Sofia, desconfiada. "Não faço ideia", respondeu ele, sorrindo de verdade, "mas posso aprender com vocês." O riso das meninas preencheu a cozinha. Marta entregou a ele uma colher de madeira, como se estivesse oficialmente passando o comando. Enquanto terminavam o bolo juntos, Ricardo começou a contar histórias sobre Helena, como ela sempre errava a primeira receita, como cantava alto enquanto cozinhava e como dizia que a cozinha era o coração da casa. As meninas ouviam encantadas, fazendo perguntas e rindo das lembranças. Pela primeira vez desde a perda da mãe, falar sobre ela não trouxe apenas dor. Trouxe calor, conexão e amor compartilhado.
Quando finalmente colocaram as velas sobre o bolo simples e levemente torto, as luzes foram apagadas. A chama iluminou os rostos sorridentes ao redor da mesa. Faz um pedido, disseram as duas juntas. Ricardo olhou para cada detalhe daquele momento, suas filhas felizes, Marta sorrindo discretamente ao fundo, a casa novamente cheia de vozes e risadas. Ele percebeu que passara anos procurando força no lugar errado. A verdadeira força estava ali, diante dele, nas pequenas mãos que nunca desistiram de fazê-lo sorrir novamente. Antes de soprar as velas, disse suavemente: "Eu não preciso pedir nada, porque já recebi o maior presente da minha vida." E, ao apagar as velas, sentiu algo que não experimentava há muito tempo: paz.